no flow, desse jeito. Salve Brasil, Pode crer. MC Guimê, tamo junto. MC Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? O técnico sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show. Fechou? Eita, olha quem vem! Oba! E aí, gente, tudo E bem? aí, Beleza? Como é que você tá? Ô, e aí, vamos lá no Serra Dourada ver o jogo, tomar uma cerveja hoje? Uai, mas não pode mais. Não vou lá desde que proibiram cerveja no estádio. Nossa, velho, é verdade, aí fica complicado, gente. Não, nem me fale disso, na loja a gente tá vendendo mais nada, tô quase fechando. Putz, tá difícil, né, cara? Ah, mano. Olha aí a notícia na TV sobre isso. Desde que a violência entre torcidas organizadas passou a chamar mais atenção do que o espetáculo que acontece no gramado, a justiça brasileira busca alternativas para conter a violência. Proibir a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios foi uma delas. Em decorrência da proibição à época da venda de bebidas alcoólicas, houve uma diminuição das brigas entre torcedores, dos atritos que normalmente existem entre torcedores em decorrência do consumo de bebida alcoólica dentro do estádio Serra Dourada. Nossa, que lástima. Cara, não era tão ruim assim. Como assim? Cara, o uso de bebida nos estádios ocasionava muitas brigas, muita gente se machucando, não estava muito boa a situação. Tá, mas daí? Cara, isso se reflete pra mim nos meus gastos. Tive que contratar mais gente, gente da limpeza, segurança. Tá, mas meu negócio fica como? A venda no meu estádio era praticamente de cerveja, agora eu tô tendo que operar no prejuízo. Trabalho no estádio faz mais de 10 anos e nem pra eles pensarem nisso. Cara, mas a decisão tá certa. Você acha mais importante o seu negócio à frente da segurança de todos? Não, segurança concordo que é importante, mas meu trabalho, eu preciso me sustentar e agora não tenho dinheiro pra nada. Mas, pessoal, não é assim que vocês têm que pensar. Tem toda uma análise econômica por trás dessa decisão aí que vocês não estão levando em consideração. Isso melhor aí, cara. Não explico. Existe um negócio chamado Teorema de Coase, que foi desenvolvido nos anos 60, que ele é um teorema que se propõe a definir qual vai ser o resultado de um impasse nesse, onde tem um conflito entre duas partes e cada uma delas diz que uma prejudica a outra. Não, mas aí qual dos dois estão certos? Então, a análise do problema ela é feita de uma forma diferente. Existe uma questão chamada questão da reciprocidade. Então, no caso, como eu disse, o problema todo gira em torno de uma questão que é o seguinte: as duas partes se prejudicam mutuamente. Então, nesse caso que a gente está discutindo aqui, o dono do estádio prejudica o bar ao proibir que o bar venda cerveja e o bar prejudica o estádio vendendo cerveja por conta de todas as questões que se desdobram disso, da sujeira, da violência, tudo e tal. Então, assim, a análise econômica, segundo Coase, ela não vai decidir quem está certo ou errado, mas ela vai decidir quem vai ter o direito de prejudicar a outra parte. Tá, mas como que essa análise vai decidir quem tem o direito? Então, a análise vai avaliar quais os custos e benefícios de conceder o direito a cada uma das partes. E assim ela vai indicar o direito de perturbação para a parte sobre qual o resultado de equilíbrio vai ser o menos danoso possível. Esse direito é parte dos direitos de propriedade de uma pessoa, que ela tem sobre alguma coisa. Então, logo ele pode ser entendido como um fator de produção. Então, o direito vai ser dado para a pessoa que puder gerar mais ganhos para esse fator de produção. Não, eu entendi, mas nunca me vieram perguntar quais são meus custos, minhas receitas, o que eu tô perdendo com isso. Não perguntaram nada pra mim também não. Então, gente, é complicado. Muitas vezes o governo não pensa muito nessa análise econômica e acaba dando uma proibição baseada em outros fatores assim que não levam isso em consideração. Isso é muito importante. Pô, galera, mas agora eu tô curioso. Quem merecia ter esse direito? Dá pra calcular? Dá sim. Mas primeiro a gente tem que entender uma coisa antes. Se nessa negociação existem ou não custos de transação. Tá, mas o que são esses custos de transação? Bom, cara, isso eu sei. Os custos de transação são os custos para que se atribui o cumprimento de um acordo ou um contrato. Diversos passos da negociação geram custos, como a notificação das partes que desejam negociar, a delimitação dos termos de negociação, formulação de contrato, além de toda uma estratégia para fiscalizar se o acordo está sendo cumprido a partir do momento em que ele está em vigência. Então, é isso mesmo. E essa existência ou não dos custos de transação, além da magnitude deles, são informações muito importantes para a gente saber qual vai ser o resultado final do conflito. Se a gente não sabia, consegue me explicar? Consigo, óbvio. Então, o Coase diz que existem duas opções para a resolução desses conflitos. Ou a barganha independente entre as partes envolvidas no conflito, ou a resolução por meio do aparato legal que envolve a justiça e todas essas coisas. O estudo afirma que se os direitos de propriedade estiverem bem definidos e os custos de transação forem nulos ou muito baixos a ponto deles serem ignorados,
o resultado eficiente dessa negociação vai ser alcançado de uma forma cooperativa pela barganha privada entre as partes. Assim, a alocação legal dos direitos não vai ser relevante, porque o uso dos direitos vai ser eficiente independentemente da lei. Agora fiquei curioso. Vamos então calcular como seria o equilíbrio eficiente nesse caso. Na verdade, eu já fiz as contas. É um processo um pouco trivial, mas que vamos chegar lá com uma explicação bem rápida. Bom, então temos um cenário onde o vendedor de cerveja está gerando uma externalidade negativa ao organizador do evento, ao passo que esse tem que arcar com mais custos relacionados à bebida, ou seja, arcar custos de segurança, limpeza e outros. Se não tivermos custo de transação, nós temos duas possibilidades para resolver esse impasse. Supondo que os vendedores ganhem 2.000 com a venda e causam um prejuízo de 1.000 aos organizadores do evento. Bom, a primeira opção seria os vendedores e o organizador chegarem a um acordo, onde esse iria ressarcir o organizador ao ponto de neutralizar a externalidade gerada. Nesse caso, o vendedor teria um payoff de 1.000 e o organizador teria o seu prejuízo zerado. Considerando que o organizador do evento tem o direito sobre a venda, ou seja, ele decide se vai ter venda de cerveja ou não, existe também um cenário onde o organizador só vai falar que eles não vão mais vender cerveja no estádio e assim a receita de ambos seria zero. Ou seja, no primeiro cenário, a sociedade como um todo teria um ganho de 1.000 e no segundo cenário teria de zero. Obviamente, para a sociedade, o melhor cenário seria ambos negociarem. Então, esse aí vai ser o resultado eficiente, quando as partes cooperam privadamente e não tem custo de transação. Uai, mas as outras opções? Então, quando as partes não cooperam privadamente, seja por má definição dos direitos de propriedade ou porque os custos de transação são muito altos, você precisa resolver esse impasse por meio da intervenção legal. Isso não é muito ruim? Então, nesse caso as partes vão acabar perdendo todo o excedente cooperativo, que vai ser o benefício que eles teriam em negociar privadamente. Então, a lei vai passar a ser a forma onde você imagina que os direitos vão ser alocados da melhor forma possível. O direito ele deveria ser concedido para a parte que vai mais gerar benefícios líquidos se a decisão for conduzida de uma forma correta, ou seja, se eles levarem a análise econômica pelo lado certo. Então vamos ver o que aconteceria nesse caso também. Bom, então como vimos no Teorema de Coase, esperamos que quando ambas as partes não sofram com custo de transação e estejam disponíveis para negociar e chegar na melhor solução possível, encontraremos os melhores resultados. Aqui temos duas situações, ambas com custo de transação, a primeira de 500 e a segunda com um custo de transação maior, de 1.500, e vamos ver que os resultados não serão os mesmos e serão mais negativos para a sociedade. No primeiro caso, custo de transação de 500, ambas as partes vão negociar e ainda vão conseguir chegar numa solução de negociação, obviamente com um payoff para a sociedade menor do que sem contar com a custo de transação. Aqui, nesse caso, os vendedores acabariam com 500, os organizadores com 0, isso se traduziria em um ganho de utilidade para a sociedade como um todo de 500. Ou seja, entre a opção de negociar e a opção de só inviabilizar o comércio por parte do organizador, eles vão querer negociar. Agora, já no segundo exemplo, com custo de transação mais elevado, a parte dos vendedores não vão ter poder para ressarcir o prejuízo feito pelos organizadores. Os organizadores não vão querer negociar porque não vai ter como a outra parte pagar o custo. Ou seja, o payoff seria um payoff negativo. Ou seja, ao invés de negociar, eles vão querer, os organizadores vão querer simplesmente acabar com a venda, resultando numa utilidade para a sociedade de 0. Ou seja, um payoff muito pior do que iria se alcançar com ambos negociando aos termos de 500 de custo de transação e muito pior do que o cenário sem custo de transação nenhum. Carambolas! Nunca imaginei que esse custo de transação podia impactar tantas negociações.
Então é impressionante, né? Dá pra perceber que é um assunto muito delicado e às vezes a análise puramente jurídica não vai capturar todas as informações que são necessárias para decidir da forma correta. E realmente, acho que uma vez que nós já estamos perdendo nisso, podia renegociar o nosso contrato. Também acho. Ih, olha lá! Saiu outra notícia! Ontem o juiz Ari Ferreira de Queiroz liberou a venda de bebida alcoólica no estádio Serra Dourada. Durante 2 dias, a TV Serra Dourada ouviu a opinião do torcedor goiano por telefone, pelo Twitter e também por e-mail. Na enquete, mais de 37% das pessoas se colocaram a favor da proibição da venda de bebida alcoólica na praça esportiva. Enquanto isso, mais de 62% disseram não ver problema algum no consumo. Não existe lei proibindo o comércio de bebidas alcoólicas em lugar nenhum. Quem autoriza a venda de bebida alcoólica em qualquer lugar é o município através de um alvará de licença. Aquelas pessoas, donos daqueles estabelecimentos, que têm o seu bar lá no Serra Dourada ou em qualquer outro estádio, não estão ali por acaso. Entraram amparados por um alvará de licença e enquanto esse alvará não for revogado por quem concedeu, eles podem trabalhar legalmente, não estão fazendo nada de errado. Pô, galera, agora que liberou, vamos lá pro Serra Dourada torcer pro nosso dragão. Nós vamos aumentar agora.